Amor, tu me ouve? Não. Eu falei de tarde que eu ia gravar um vídeo sobre. De tarde, porque é o mesmo dia do que eu gravei o outro. Que eu ia fazer um vídeo sobre o lance do Timothée ter falado merda sobre o balé e sobre a ópera. Mas aí eu comecei a pensar no assunto e minha cabeça foi tipo pra um outro lado. Pro outro lado mesmo, na real. Que num sentido mais de tipo. Visão, sabe? Visão. Tipo, num olhar poético pelas coisas, sabe? Tipo, pra gente conseguir render o mundo através da arte. Que talvez, eu não vou pensar nisso, eu tenho aqui meio esquematizado, mas tipo, talvez daí nasça o fato dessa desse não desenvolver-se do balé e da orquestra, sabe? E esse coisa do olhar poético eu não sabia até racionalizar hoje de tarde. Que é licor de laranja, capaz de cerveja, na chopp. Que isso era uma pauta real. Eu não tinha, na verdade, acho que eu falei racionalizado, né? Porque tudo do que eu escrevi até hoje nasce desse lugar. Essa fumaça é o incenso aqui, tá? Uh, ele nasce desse lugar do de onde começa. Ah, mas tá uma fumaceira, né? Vamos mudar ele de lado. Olha que legal. Ai, caralho. Quer dizer, agora sim, olha que legal. Comprei no rosa, vou fugir pro rosa à noite. Assim, nasce nesse lugar do. De onde nasce, ou de onde deve nascer as paradas que eu escrevo. Naturalmente seriam em mim, uma resposta mais óbvia, né? No eu que vive e interpreta. Mas e onde esse eu vive, sabe? Porque, honestamente, ao meu redor eu não vejo muita eternidade, não. Sabe? Porque as referências são bem de agora, né? Em questão de, de fase, linha temporal da humanidade, né? Mas, tipo assim, quando eu nasci, Baudelaire tinha essa parada pra cunhar o que ele via e o que os modernos, né, nasceram ali. Era tipo uma sociedade industrial que tava nascendo, crescendo e toda a merda que é. Que né, se configurou o que a gente tem hoje em dia. Através dessa que ele tinha lá, era uma crescente, sabe? Era como fosse um nascer, assim. E depois, tipo, o Rambo trabalhou, os modernos trabalharam essa ideia. E, e sempre não crescer, a ciência crescia, né? Se desenvolvia. Só que hoje em dia, tipo. Eu nunca gostei da tecnologia. Eu acho que por nascer, o Tajete é sobre isso também. Tipo, por nascer num momento histórico onde a tecnologia é um algo, num avanço muito rápido, eu nunca dei bola, de novo, por não ver a eternidade. E eu nunca, que eu digo, é desde criança, sabe? Ou seja, aí já não consigo olhar pro lado. Já não consigo nascer um olhar poético. Agora, tipo, a ciência é, tipo, porra, essa coisa fraudada dos bilionários mandando foguete pra si mesmo, de uma indústria farmacêutica,
escondendo coisas, sabe? Tipo, pô, bonito seria se fosse um avanço, mas é só um progresso, sabe? Não é a mesma coisa, porque é um progresso delimitado por valores, intenções e contas bancárias, sabe? Isso pra mim não basta. Então, tipo, o mundo que eles pegaram, que os modernos pegaram, dessa crescente industrial, hoje em dia, tipo, obviamente os trabalhadores estão fudidos ao nosso modo de se estar fudido, mas só que não é um mundo que se adapta, sabe? É um mundo que se colapsa. Daí, direitos, daí já cai nesse progresso, alguns poucos direitos que num país de 6 por 1, convenhamos, né? Mas então, tipo, já é um sentimento de revolução crescendo em mim, né? Não sei, viajei agora, mas tipo, uh, nesse contexto, aonde vai nascer, sabe? Tipo, um olhar poético mesmo, sabe, cara? Tipo, o neoliberalismo meio que pra mim estragou isso que poderia, sabe? Tudo aquilo que a gente tem na infância, uma infância moderada, né? Acaba que se desvincula de um princípio estético moral que poderia ser, sabe? Uma sociedade. Tipo, não, é só um descaminho, é só uma negligência do que tem valor para a eternidade. Que isso seria outro vídeo também, mas, né? Eu sei que eu tô sendo bem prolixo aqui, mas é que, como eu disse, eu comecei a pensar nisso agora há pouco, agora são meia-noite. E eu escrevi esses etapinhas aqui 11h30, mas, enfim. E como eu disse no começo, minha literatura meio que nasce desse princípio de onde nasce meu olhar, minha visão. De onde, mesmo, tipo, deveria ser que tá tudo escuro, sabe? O que ainda não está vermelho. Mas... bicho, eu precisei de 5 livros sobre isso. E ali pelo terceiro eu percebi que não vai ser daqui mesmo, sabe? Eu já tava querendo versos e escrever poesia e tal, e de onde nasce, porque eu nunca fui muito a moda caralho só de começar uma arte e me entregar ela, tipo, não precisava saber meio que do princípio porque que eu gostaria dela, sabe? E de que maneira eu vou me entregar. Eu já brinquei de todas, tá? Mas sabe, tipo, é a única solução que eu encontrei para esse querer começar versos é por ter percebido que não encontraria meu olhar poético por aí, sabe? Não encontraria uma nascente que não fosse. Não eu mesmo, não contradizendo o que eu disse no começo, mas. A realidade que eu adaptei da realidade para mim, sabe? Tipo, ok, as coisas são assim, os outros são assim, tudo está, nada, absolutamente pouca coisa é, além do nada, pouca coisa é. E. E. E é meio chato, tá ligado? Tipo, é muito bom assim pra mim. Só que o foda é que o que eu escrevo tudo tem esse contexto. Então não é muito bonitinho por si só, sabe? Falha minha, naturalmente, né?
Tipo assim, parece que eu tô falando também. Alguém das três pessoas que assistem pode interpretar, tipo, ah, mas a beleza. Tipo, o quinto livro fala bastante sobre a beleza, o segundo é sobre a beleza, mas. Tipo, não. É que o conceito normal de musa foi quebrado com os modernos, né? E ele foi se adaptando. Tipo, beleza não mais musa, beleza fragmentos. Eu sempre falo isso porque meu conhecimento é muito parco, sabe? Mas beleza, beleza fragmentos do real e e nessas, tipo, é foda, se daria pra encontrar muitas iluminações por aí, sabe? Só que eu não consigo, porque eu parto de um princípio. Eu preciso partir de um princípio onde eu caiba como um eu empírico, não só um invólucro presente, sabe? Mas de fato uma existência que basta por si só, sabe? Sem muita quimera, sem muita benesse ter que ser paga, tipo, pra existência, sabe? Pra um reconhecer do outro. Tipo, não. E, e eu sinto que talvez eles só não tinham isso consciente, mas. Não tinham, porque isso é o que deles degringolou até este cabeludo que não tá muito curtindo mais o próprio corte. E tá de tiara. E tipo assim. Eu sei que não sou só eu, sabe? Tipo, a Bia faz arte cênica, faz artes plásticas, faz artes visuais. E eu consigo ver um pouco dessa angústia tanto nela como em alguns colegas. Tipo, só nas artes, né? Eu não interajo com ninguém. Estou quietinho aqui no meu canto. Claro que eu tiro esse coisa do meu canto quando não tô gravando, né? Mas. Sabe disso? O que eu sinto, assim. Eu disse no outro vídeo que a vida é cíclica, é muito simples, né? E. Eu sinto. Melhor cigarro, tá? Que a arte vai parar. Sabe? Eu acho que a arte vai parar na história, assim. Por um tempo. Enquanto as coisas forem assim, sabe? Tipo. Uma coisa meio Egito, sabe? Egito antigo, das coisas e tal. Não que a sociedade não esteja se desenvolvendo, só que eu acho que no momento onde um projeto de poeta precisa se introjetar em si mesmo para conseguir alguns versos, imagina para um verdadeiro artista, sabe? Que não consegue botar o seu ponto na história, sabe? Tipo, o reconhecer seu ponto, aquele negócio dos clássicos são. Acho que eu li sobre Dostoiévski em algum momento. Alguém falava isso de. O clássico é quem meio que representa a sua história, né? Seu momento no seu contemporâneo vivido e tal. Ele eterniza ele. Tipo. O que tem pra ser eternizado aqui, sabe? Nessa inconstância toda, nessa não crescente, nesse progresso, entende? Não acho que a arte vai ficar parada literalmente como os egípcios, assim. Não acho que ela vai ficar parada num sentido do. Eu acho que ela vai ficar parada no sentido do regular, sabe? Tipo, em questões de ideais.
Eu acho que ela não vai ficar transmutando, não vai ser aquela coisa que vão surgir escolas e maneiras diferentes, até porque todo mundo é uma escola hoje em dia, né? E esse é o princípio uno. Não tem um. Eu vou ficar parada artisticamente em questões de ideais, sabe? Cada escola não é só uma forma, uma fórmula. Cada escola é um ideal. E a gente não tá num momento legal para construir esses ideais. A não ser que sejam... Se não somos nada neste mundo, seremos tudo. Capaz, mas isso é o que eu acredito, né? Enfim. Mas eu acho que a arte só vai andar pra frente. Tipo assim, a gente sabe dizer o que são os modernos, a gente sabe dizer o que são os simbolistas, mas a gente precisa dar uma volta inteira pra dizer o que é arte contemporânea. Sabe? Tipo, os livros do Atom Maria Carpo, que é de onde eu tirei Maria. Pô, são os livros, tipo assim, falando sobre a literatura na história, sabe? E os movimentos artísticos, na verdade, no geral até. Mas o sobre contemporâneo assim. Que porra é essa, tá ligado? Esse bagulho nem acabou. Tipo. Não li, tá? Mas. Todo. Mas, tipo. Alguma coisa precisa acontecer. Sabe? Um respiro aliviado. Sabe? Artistas, a gente hoje tá tipo assim. Se afogando com o rosto pra. Só com o nariz pra fora, sabe? Um oceano inteiro que seria a vida. 15 pessoas num bote, estendendo cordas, mas de pé, assim, só fazendo a gente segurar o suficiente, sabe? A gente precisa estar no bote pra ver o litoral, que aí a gente teria um ideal, sabe? Um novo Uno e as suas repartições. Cada um destrói esse bote, faz a sua tábua e vai indo pra cada lado. Eu devia ter dito canoa, né? Mas, enfim. Pra cada lado nessa direção desse horizonte aí. Tipo... Eu não sei quanto tempo isso vai ser assim. Provavelmente não vou estar aqui pra saber. Me fechar em mínimas tragédias. Foi a conclusão que eu cheguei. E fluxo de consciência. Foi a conclusão que eu cheguei. Talvez o cinema. Talvez o cinema, mas se fugir dessa coisa chata de cinema pra quem gosta de cinema, ou essa coisa meio medíocre do que são clássicos, sabe? E um cinema mais um neorrealismo italiano, sabe? Ladrão de bicicleta e tal, só que antes, ou talvez não tão antes assim, talvez já esteja acontecendo agora, as ruínas de Roma, né? Daquela Roma ali, do 20. Não sei, seria legal, porque aí o cinema seria uma coisa ideal finalmente, né? Olha eu chalamezando aqui, né? Não, mas não foi nessa intenção que eu quis dizer. Enfim. E falando nisso, orquestra e balé, eu acho que é só isso, sabe? O mundo mudou, o contemporâneo é outro, e pra que lado levar o negócio? Não sei, não tem um ponto de partida a mais. Não tem um nascer de um olhar. Enfim, eu poderia enrolar mais, mas seria só mais e mais prolixismo. Então, boa noite, te amo, fica com Deus.